a palavra de Deus, confiar no Senhor, isso é tudo que nós precisamos. Confiar no Senhor, reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos e temer ao Senhor. Isso é algo importantíssimo. A Bíblia já nos ensina e diz que nós devemos ensinar às crianças o caminho que elas devem andar. A gente sabe disso lá em Provérbios 22:6, vai dizer isso. Para a gente educar as nossas crianças no caminho, esse caminho que é Cristo Jesus. E o melhor caminho a se trilhar, sem dúvida, é a palavra de Deus. Aqueles que acham que não, que têm dificuldade com a palavra de Deus, que às vezes tudo é preguiça mesmo, às vezes é até preguiça de ler a palavra de Deus, às vezes não tem tempo disso. Mas olha, o melhor caminho que nós temos, o maior e melhor manual para a nossa vida é esse aqui, é a palavra de Deus. Precisamos. Quantas lições nós podemos tirar na palavra de Deus? E algumas delas a gente quer ver, pelo menos 3 lições aqui nesta manhã, de forma a tentar ser mais breve. Em Provérbios capítulo 3. Aí no livro de Provérbios capítulo 3, há pelo menos 3 lições que nós deveríamos já, então os mais novos, já comecem a meditar nessa palavra sempre, mas a gente precisava aprendê-la, ter empenho em aprendê-la, em tirar proveito dela desde a nossa meninice. É o que deveríamos ter feito, e alguns, claro, têm esse privilégio, mas aqueles que não tiveram até aqui, podemos agora buscar do Senhor essa direção, essa lição para as nossas vidas. Provérbios capítulo 3, do verso 5 ao verso 7. Todo ele, e como toda palavra também, é maravilhosa e serve para nos instruir em tudo. Mas do verso 5 ao verso 6 vai dizer: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes, não te apoie no teu próprio entendimento. Verso 6, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. E aí vem a promessa: e Ele endireitará as tuas veredas. E o verso 7, não sejas sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Feche seus olhos, mesmo assentados, vamos falar com Deus novamente. Pai, muito obrigado, ó Deus, por tudo que já presenciamos aqui nessa manhã, nessa parte da manhã. Nós falamos contigo através da oração, nós adoramos o Senhor através do louvor, através da canção aqui. E também, ó Pai, cultuamos ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Isso é um culto também que prestamos a Ti. E como é bom ouvir isso também, que o Senhor tem cuidado de nós de forma integral, Pai. E mesmo com 90% dos recursos que é o Senhor que tem nos dado, é muito melhor viver com esses 90% na Tua presença, Pai, do que com 100% desses recursos sem o Senhor nos abençoando. Porque em vão seria edificar a casa se o Senhor não aguardar, não edificar. Muito obrigado, ó Deus, mas agora chegou aquele momento, ó Deus, que nós queremos, desejamos e precisamos, Deus, de ouvir a Tua voz. Por isso, fale aos nossos corações, ó Pai, por amor do Teu nome. Instrua-nos, ó Deus, na Tua palavra. É a nossa oração, é a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito bem. A primeira lição aí: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Verso 5. Se meditarmos neste verso, e trazer à memória, ao coração, o que diz sobre fé lá em Hebreus capítulo 11, a definição de fé ali, nós poderíamos ter a instrução aqui desses 2 versos na nossa vida, da seguinte forma: viva confiando no que Deus diz para você, e não naquilo que você vê, que você sente, ou que você está ouvindo aí fora. Viva confiando naquilo que a palavra de Deus te direciona.
O que os discípulos, e aí é uma pergunta, o que os discípulos estavam vendo naquele barco no meio daquela tempestade? O que eles viam que os deixaram com tanto medo, com terror, com pavor? Eles viam as situações, eles conseguiam ver, conseguiam sentir o vento forte, o mar agitado. Mas sabe de uma coisa? Bastou uma palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, uma palavra dele, e tudo se acalmou, tudo se aquietou. Nós precisamos confiar naquilo que o próprio Deus nos diz, nos instrui através da palavra dele. Fé é confiar em Deus. Fé é confiar no que ele diz, no seu amor imensurável, nas suas promessas. É isso que vai nos livrar de muitos problemas nessa vida, seja problemas grandes ou pequenos, porque às vezes a gente leva até o Senhor os nossos grandes problemas. E grande aqui não quer dizer que o meu grande problema seja um grande problema para outra pessoa, ou o pequeno problema que a gente olha na vida do outro não seja grande para ela. Tem um teólogo do século passado que ele escreveu assim sobre essa questão: algumas pessoas levam os grandes problemas ao Senhor, mas tentam resolver os assuntos menos importantes sozinhas. E logo esses assuntos menos importantes se tornam grandes problemas. O que a palavra está dizendo aqui é para a gente confiar no Senhor com todo o nosso coração. E não se apoie no seu próprio entendimento. Quantas pessoas eu já percebi, já convivi e também já vivenciei isso, de buscar do Senhor uma direção no momento difícil, trazendo aí talvez a ilustração do barquinho. É como se os discípulos, depois que Jesus acalmou a tempestade, aquietou todas as coisas, falaram: não, agora pode deixar que a gente está no controle de novo, agora dá para a gente seguir, agora está tudo tranquilo, o Senhor já resolveu tudo, agora pode deixar que eu sei qual é o caminho. Nós precisamos deixar Jesus no controle em todo tempo, em todo tempo. Em todas as situações, Jesus precisa estar no controle de nossas vidas. É um erro se apoiar em nossas capacidades, em nossas habilidades, sem a direção do Senhor. Não te estribes, não se apoie no teu próprio entendimento, é o que a palavra está dizendo. Mas isso não significa que devamos menosprezar a inteligência, a habilidade que o próprio Deus nos deu. Não é isso. A questão aqui é mais um alerta de que quem confia na capacidade humana provavelmente não vai conseguir evitar o mal. E a gente está percebendo isso de várias maneiras, de várias formas. Provérbios 3, 5, a parte B, anda junto com Provérbios 22, se você quiser abrir aí sua Bíblia. Provérbios 22, 12, que diz o seguinte: tens visto o homem que é sábio aos seus próprios olhos? Tem visto o homem que é sábio aos seus próprios olhos? E aí vem a resposta: pode-se esperar mais do tolo do que dele. É a palavra de Deus. E mais à frente, aí em Provérbios 28, verso 25 e o verso 26, a parte A, diz mais sobre pessoas dessa forma. Diz lá o seguinte: o orgulhoso de coração levanta contendas. A pessoa orgulhosa de coração soberba é essa que levanta mais contendas. Mas aí diz a palavra: mas o que confia no Senhor prosperará. E o verso 26, a parte A, diz: o que confia no seu próprio coração é insensato. Confiar nas nossas habilidades, na nossa força, nos nossos recursos, na nossa inteligência, confiar somente nisso é insensatez. Jeremias capítulo 29, verso 23 e 24 vai dizer isso. Vai falar daquele que
Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer o Senhor, saber que Ele é Deus e que faz juízo e justiça sobre a terra. Acredite nisso. Podemos trazer aqui também Jeremias 17:9, que nos alerta que o coração humano é enganoso, mais do que todas as coisas. Precisamos trazer essa palavra para perto da gente, para o nosso coração, para a nossa mente, para a gente ir entendendo e falar, eu acho que eu estou sabendo muito das coisas, mas na verdade, sem a direção do Senhor, o muito que você sabe é nada. Mas com o Senhor, pensa de novo naquele barquinho. Quantos ali eram mestres do mar, pescadores que conheciam bem as coisas do mar? E até por conhecer muito, falou, nós vamos perecer. Não te importa, mestre, que morramos? E Jesus diz o que para eles? Homens de pequena fé. Eu estou aqui nesse barco. E para nós? O que Jesus ia dizer agora? O que importa é se Ele está nas nossas vidas. Isso é o que mais importa. O texto mostra que cada sentimento que temos, cada pensamento nosso precisa confiar na direção que Deus nos dá por meio da sua palavra. E acima de tudo, a gente precisa também reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. E aí é a parte 2. O segundo ponto aqui, verso 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Aqui a instrução é que não podemos deixar de glorificar a Deus em absolutamente nada. E aí, meus irmãos e irmãs, o mundo hoje, mais do que nunca, sempre foi, mas mais do que nunca, tem colocado assim um egocentrismo absurdo. Tudo sou eu é que faço, eu é que consigo. E aí fora, o que se dá mais valor é essas pessoas. Essa pessoa é fera. Essa pessoa aí esse aí pode deixar com ele. Em toda parte, inclusive dentro das igrejas, vem aumentando a palavra eu. É impressionante quando algo dá certo, aí vai aparecer muitos autores assim do sucesso daquilo. É impressionante isso, mas às vezes quando dá algo errado, esses mesmos autores talvez vão dizer assim, mas é porque me atrapalharam, ou não, porque foi outra pessoa que resolveu fazer. Gente, a gente tem que parar com isso. Nós precisamos reconhecer que Deus está acima de todos, está cuidando, está no controle de tudo. Se a gente pensar que é nós que fazemos, que é pela nossa força, isso é tolice, é o que a palavra de Deus está dizendo, isso é insensatez. Precisamos reconhecer o Senhor em tudo, dar glória a Ele em todas as coisas. Às vezes, quando dá errado, a pessoa, no máximo que ela pode falar, assim, porque Deus não quis. Talvez você nem procurou saber o que Deus queria com tudo isso. Saiba que aquilo que cada um de nós fizer de acordo com a vontade de Deus, o texto está dizendo, vai prosperar. Vai dar certo. Ele endireita as veredas, os caminhos. Os nossos planos, os nossos sonhos que podemos ter, mas precisam estar alinhados com a vontade dEle. Pai, é isso que eu desejo, mas qual é a tua vontade? Que Jesus disse naquela noite tão agoniante para ele. Passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ele nos ensina a orar dessa forma. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade,
antes mesmo de qualquer pedido, porque depois a oração vai nos ensinar a suplicar a Deus. O pão nosso de cada dia, o perdão. Mas seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É preciso meditar bem no que a palavra de Deus diz também lá em 1 Coríntios 10:31. Diz lá, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo! Estivemos aqui com a juventude, eles estiveram, né, os 3 dias. Tudo para a glória de Deus. O que eu coloco diante do Senhor para essa igreja é que tudo que fizermos seja para a glória dele, reconhecendo ele nos nossos caminhos, na nossa vida, não só na direção dessa igreja, mas nas nossas vidas, no dia a dia, não só nos domingos, nas quartas-feiras ou em qualquer outra programação que houver aqui, mas nos nossos lares, nas nossas vidas, nas nossas famílias, tudo para a glória dele. Tudo que fizermos é para a glória dele. Como tem gente negligenciando o que diz lá em Tiago, capítulo 4, do verso 13 ao verso 16, e vou ler na versão da Nova Almeida atualizada para vocês. Ouçam. Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos à cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Já conheço a vida de... Estou mais inteirado da vida de alguns dos irmãos e irmãs. E sei de muitos aqui que têm buscado fazer e entender a vontade de Deus. Entendendo que é pela palavra. Buscando de Deus aonde servir, como servir, de que forma servir, porque a palavra é essa. Se somos servos deles, estamos aqui para servir. Seja nas nossas casas, filhos servindo aos pais, pais aos filhos, de forma que alegre ao Senhor, que agrada ao Senhor. Seja no namoro, seja no casamento, seja no trabalho, seja na faculdade, estamos aqui para glorificar o nosso Deus. Dar glórias a Ele. Ouça o que a palavra de Deus ensine. Glorifique o Senhor em tudo em sua vida. Absolutamente tudo. E assim a promessa dele vem sobre a sua vida. E a promessa é, Ele endireitará as tuas veredas. Somente quando reconhecemos o Senhor para nos guiar nessa vida, é que nossas veredas, nossos caminhos, os nossos planos e sonhos estarão debaixo do cuidado dele. Aqueles que se colocam sob a orientação de Deus sempre terão o benefício dele. Esse Deus é um Deus de amor. O nosso Deus é um Deus grandioso, em misericórdia, em graça, em perdão. Então, aqueles que se colocam sob a orientação dele, sempre terão o benefício dele. Pois na vida desses que reconhecem o Senhor, que confiam no Senhor, não importa as situações, vai haver benefícios. Lembre-se de novo do barco. Qual era a situação deles? Qual era o medo? Era um perigo ali. E houve um benefício. Porque estavam com Cristo no barco. Precisamos ter Cristo em nossas vidas, porque há benefícios. Há benefício. Naquele barquinho, no meio da terrível tempestade, não era o melhor caminho para eles, não era o melhor plano para eles, não era o sonho deles aquilo lá, não era a melhor situação. E volto a repetir, muitos
muitos deles ali eram experientes no mar, eram pescadores. Mas somente quando reconheceram que Jesus estava ali com eles. O mestre está ali, ele está dormindo, vamos acordar. Eu fico pensando em quanto tempo eles tentaram. Não, está vindo ali uma tempestade, não sei, não sou bom nessa coisa de navio, né? Não sei pilotar, mas eles deveriam estar pensando em várias coisas ali. Até o momento que, não sei se todos ou um deles olhou e falou, o mestre está aqui. O mestre está aqui conosco. Se olharmos para os caminhos trilhados por aqueles que Hebreus capítulo 11 descreve, vai descrever vários ali. E muitos sequer daqueles ali viram a promessa que eles confiaram, que eles reconheceram que Deus prometeu. É só olhando para tudo isso, para a gente reconhecer, conhecer e fazer conforme 1 Tessalonicenses diz, lá no capítulo 5, verso 18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Em tudo podemos dar graças. Tudo. Os que confiam no Senhor o glorificam. Confiam nele, o glorificam e também temem ao Senhor. E com isso, eles vão se afastar do mal. Verso 7, não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Algo que me incomoda muito, eu já disse isso aqui, é ver um número de evangélicos crescendo e ao mesmo tempo um tanto, aqui no Brasil, um tanto de coisa ruim crescendo também. Tem algo errado. Não bate. Já disse isso aqui. Se aqui fosse o país, se nós representássemos o país aqui só, esse grupo aqui, se todos nós se convertesse ao Senhor, confiasse nele, glorificasse ele em todo o tempo, ia ter mais roubo, mais assassinatos, mais corrupção? É óbvio que não. E a gente convive com um jeitinho brasileiro. E aí, já esbarra em todos nós aqui. Sabe a cultura do jeitinho brasileiro? Que nada mais é que levar vantagem em cima de outro. Furar uma fila, que aí começa a apertar. Eu lembro uma vez que uma pessoa falou assim, eu pego o carrinho aqui do supermercado e vou lá deixar. Eu falei, não, deixa, tem funcionário aí para pegar, empurra aí para o outro carro. Até o dia que você chega, você está com uma pressa, você entrou dentro do supermercado, alguma coisa, só para pegar algo e voltar, e você chega e tem um carrinho ali. Você vai ter que empurrar para cima do outro. Sabe, são coisas que parecem não fazer muita lógica, mas é. É o nosso jeitinho. Não parece ser errado. Sabe aquela coisa de levar vantagem? Fica parecendo que a gente é sábio, e não é. Porque levar vantagem lesando outra pessoa, isso não é de Deus. Então a gente pode pensar em atos simples como esses, que às vezes é cultural. Mas talvez até, por exemplo, você encontra um dinheiro no chão. E aí eu tenho duas ilustrações para isso. Uma do pastor Jonaí Monteiro, meu tio. Ele conta, tem no livro dele, mas eu já ouvi várias vezes. Ele ir como seminarista até não lembro as cidades, mas no interior de Minas, foi numa igreja pregar. E ele tinha uma palavra lá para dar do seminário dele, na verdade. E tinha um missionário lá. E o missionário pregou e fez um apelo. E ele tinha o dinheiro da volta no bolso. Que tinha que pegar o ônibus de volta. E ele vai lá, sentindo aquele apelo, Deus falando no coração dele, ele vai lá e dá a oferta do dinheiro. E falou, Deus vai cuidar de todas as coisas. E alguém, com certeza, aqui na igreja vai chegar e vai me chamar para alguma coisa, tá ok. Só que ninguém chamou ele, ninguém falou, seminarista, você tem
Como que você vai voltar? Você tem uma carona? Você tem alguma coisa? Para ele dizer. Mas ninguém falou nada. E começou um temporal e a igreja, todo mundo saiu rapidamente, foi embora e ele ficou lá na porta da igreja, esperando a tal naquela época, jardineira, né? Do ônibus. E ele vai para o lugar do ônibus, tinha um banquinho de madeira, ele subiu porque estava passando uma enxurrada de baixo. Ele falou, bom, então Deus, começou a pedir a Deus. O senhor sabe de todas as coisas, eu vou pedir o motorista. Ó, chegando lá na cidade, eu prometo que eu vou arrumar o dinheiro e te entrego. E diz, ele começou a clamar a Deus, e o ônibus estava demorando. De repente ele olha e vem, na época, era um dinheiro aí que eu esqueci, contos de reais, um negócio assim. Era uma coisa, enfim, não era nem um cruzeiro, nem um cruzado novo, nem real, não era, era antes. E veio o dinheiro na enxurrada, que daria para pagar a passagem e mais um lanche. Ele pegou aquele dinheiro, óbvio. E a gente fica pensando, Deus enviou. Não tinha ninguém, indício de ninguém, não sabia de quem era, não ia ter como procurar aquilo. E ele entendeu que era provisão de Deus. Vou contar uma outra ilustração agora junto com essa. Eu trabalhei 8 anos com meu sogro. Não foi tipo Jacó para ganhar uma mulher maravilhosa daquela ali, não. Que eu falei, não vou trabalhar 7 pela mais velha, não, porque ela é a mais nova, e eu trabalhei 8 e falei, eu quero é essa, e é essa aí que eu tive. Graças a Deus. E a gente tinha uma menina no financeiro lá. E essa menina era duro na queda, assim, era muito exigente, era muito brava. E uma coisa que ela não gostava era de crente. E eu chego como genro do dono, minha função era genro do dono. E ela tinha que suportar o genro do dono, que era crente. E às vezes eu falava alguma coisa da Bíblia, ela fazia uma cara. Às vezes ela via eu conversando com alguém me perguntando, Wallace, mas o que a Bíblia diz sobre isso? E ela fazia uma cara de nojo. E um belo dia ela chegou muito nervosa, e eu estava abrindo a loja, e ela chegou, bom dia, e entrou, e eu falei, ô Dorinha, tá com algum problema? Ah, você não sabe o que aconteceu? Ontem eu recebi, nós recebemos aqui, e eu passei o dinheiro para meu pai ir no banco, e pagar as contas, conta de água, de luz, e de telefone, e ele perdeu tudo. E agora eu não tenho mais dinheiro, tenho que arrumar esse dinheiro. Não, a gente vai conversar aqui, vamos conversar com o patrão, com o dono, e vamos ver o que a gente faz. Não, mas aí tem que tirar, naquela época tinha que buscar de novo uma segunda via, tinha que ir nessas agências todas aí para tirar a segunda via. E aí eu falei, Dorinha, Deus pode todas as coisas. Vamos orar, vamos pedir a Deus, para você acalmar o coração. Queria que ela acalmasse, que ela estava muito nervosa. Ela, que Deus o quê? Pois bem, no outro dia ela chegou mais cedo ainda, eu abri na loja com o olho desse tamanho. Falei, a mulher não dormiu, né? Eu pensando. A mulher nem dormiu. Se ontem ela estava zangada, hoje ela está... E coitado do pai dela, né? E ela falou, você não sabe o que aconteceu. Aí eu falei, o que aconteceu? Ligou um homem lá para casa. Por causa da conta. O telefone pegou e ligou no número. Disse, olha, eu achei as contas. Aí ela, ai moço, graças a Deus, fala onde você está que eu vou buscar as contas que eu tenho que pagar isso. Não, já está pago, eu achei as contas e o dinheiro, já está tudo pago. E estou aqui com um troco, que tem um troco para te entregar. Ela, não estou acreditando, então eu vou ir, obrigado. Ele falou, não, eu queria ir na sua casa. E aí ele vai lá hoje, Wallace. Eu falei, esse homem é crente. Ela, agora é crente é que é o bom. Eu falei, esse homem é crente. E você vai ouvir do evangelho essa noite. E ela riu. Com o olho arregalado, mas riu. E foi. No outro dia era eu que estava cedinho esperando ela. E ela chega de novo com o olho mais arregalado. O Wallace, o homem era crente. E o homem levou um panfleto, olha aqui o panfleto, vida eterna e tal. E falou, e entrou, e orou com meus pais. E meu pai aceitou Jesus, e minha mãe aceitou Jesus. E eu só chorava. Eu falei, é isso aí.
Está faltando mais gente assim no mundo. Mais crente assim. Que sabe entender quando é a provisão de Deus na vida dele. E quando ele é a provisão de Deus na vida de alguém. Precisamos entender todas essas coisas, temer ao Senhor. Para a gente se afastar. Temer ao Senhor é levar Deus a sério. Quem Ele é, o que Ele diz. E é isso que nos faz evitar o mal em todos os sentidos. Temer o Senhor tanto nos afastará de fazer o mal, como nos afastará do mal que vem sobre os filhos da desobediência. Salmo 128, 1 e 2 vai dizer, confirma tudo isso. Diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. Tudo bem. Temer ao Senhor é andar conforme Ele orienta. Ele deve ser o rei de nossas vidas. Aquele que governa nossos pensamentos, os nossos sentimentos. É isso, somente isso, que nos fará muito bem em qualquer situação da nossa vida. Não tema as tempestades da vida se Jesus estiver na sua vida. Não precisa temer as tempestades dessa vida se Jesus estiver na sua vida. Para encerrar, digo que podemos e devemos sim buscar conhecimento, orientações, que são confiáveis, claro. Pedir conselho a boas pessoas, as pessoas sábias, mais experientes, principalmente os bons crentes. Mas todos nós precisamos fazer muito mais do que isso. Orar e meditar na palavra de Deus é essencial para que tomemos as nossas decisões, seguindo a orientação dele. Dia após dia, a cada situação, é essencial estar com uma vida de oração e meditação na palavra. Porque é assim que virá sobre nossas vidas a orientação do Senhor. Ele endireitará as nossas veredas. Provérbios 16, 9 vai dizer, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Jeremias 10, 23 reafirma que, dizendo, eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Por isso, amada igreja de Bela Vista, amado irmãos e irmãs, aqueles que nos assistem, busque de todo o coração a direção de Deus para a sua vida. Confie nele de todo o seu coração. Reconheça-o, glorificando-o em cada atitude, em cada gesto seu, em cada dia. E tema o seu santo nome, levando a sério o que ele diz. Porque assim, com certeza, cada um de nós desfrutará das bênçãos que ele promete. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos antes da gente caminhar para a ceia do Senhor. Uma ordenança dele também para as nossas vidas. Eu queria orar com a igreja. Como está a sua confiança no Senhor? É aí no seu coração, não é o que você sabe, o que você pensa. É o que está no seu coração. Qual é a confiança que você tem no Senhor, o Deus Todo-Poderoso? Como você tem reconhecido Ele nos seus caminhos, no seu dia a dia? De que forma você tem, de fato, vivido temendo ao Senhor, levando Ele a sério o que Ele diz, as orientações dEle? No barco da sua vida, o
Quem está no controle? Quem está no leme? É um período difícil que nós estamos vivendo. Para nós que confiamos no Senhor, que tememos o seu santo nome, que reconhecemos Ele, é difícil a gente ver a igreja da forma como a gente tem visto, não só aqui, mas em todos os lugares. Mas não podemos perder de vista que Jesus está aqui, neste barco, no barco da nossa vida. E mesmo que você olhe para a situação e ache que Ele está dormindo, saiba que basta uma palavra dEle na sua vida e tudo muda. Pai Santo, Pai querido, não só nós, os que estamos aqui agora, na Tua casa, Pai, mas esses que nos assistem também. O Senhor conhece as nossas necessidades. O Senhor sabe de tudo que estamos precisando. O Senhor sabe dos nossos temores, dos nossos receios. E dessas coisas todas que têm causado até mesmo um pavor em nós, Pai. Mas Deus, como igreja do Senhor, Pai, nós queremos reafirmar que o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso socorro bem presente. Em cada dia que houver tribulação, o Senhor é o nosso socorro. Pai, a estes, meus irmãos e irmãs, que estão agora, ó Pai, colocando as suas vidas diante do Senhor, que a Tua bênção, a Tua graça, o Teu amor, a força que vem de Ti, estejam sobre a vida de cada um deles, sobre a vida de cada um, Pai, nos fortalecendo nessa palavra que é a verdade e que diz: não temas, pois eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cremos nisso, Pai. Cremos na palavra do Teu Filho amado Jesus Cristo. E agora, ó Pai, queremos fazer o que o Senhor nos ordenou. Em memória do sacrifício de Jesus Cristo, ó Pai, queremos, em comunhão com a Tua igreja, celebrar a ceia do Senhor. Nos abençoe, Pai, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.